Meus amigos e minhas amigas, eu vou fazer alguns comentários a respeito do processo do mensalão e, obviamente, sobre os mensaleiros, importância desse processo, desse julgamento do mensalão para o Brasil. Na realidade, ele tem uma importância muito grande. Vou falar primeiro das coisas mais espetaculares que aconteceram. Primeiro, foi o surgimento de um personagem que vai ser histórico no Brasil, que é o Joaquim Barbosa. Joaquim, um negro, foi nomeado para ministro exatamente por essa condição, porque o governo Lula procurava um negro para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E mais tarde nós vimos que o Lula pressionou vários ministros, e obviamente inclusive Joaquim Barbosa, porque percebe-se claramente que o Lula andou falando em entrevistas e declarações de jornais, e Joaquim Barbosa era um complexado e um traidor. O Joaquim, por sua vez, tem uma posição em relação a isso muito importante. Ele diz o seguinte: não deve nada a ninguém. Primeiro, porque eles precisavam de um preto e colocaram ele como nessa condição. Só que ele tem um dos melhores currículos de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. É uma pessoa extremamente digna, uma pessoa competente, desenvolveu esse processo com uma competência jamais encontrada nesse país. O Joaquim está aparecendo para a nossa sociedade, que tanto falta líderes, líder com caráter, com ética, com moral, com respeito às leis, líder que seja capaz de definir, seja qual for a situação, de acordo com o pensamento positivo, de acordo com a lei e de acordo com o que ele acha que a situação deve ser. Isso no Brasil não existe. Joaquim é o único que acontece dessa maneira. Uma das pessoas que eu admirava e sempre admirei, e ainda tenho uma certa admiração por ela, é o Fernando Henrique Cardoso, pela sua inteligência, pelo seu brilhantismo, pela sua intelectualidade, mas ele cometeu alguns erros que me deixaram extremamente desapontado, e eu acho que o principal erro dele foi ter permitido que fosse alterada o período da presidência quando ele estava lá. Ou seja, ele poderia ter muito bem, se ele achasse, tivesse pensado que era importante para um governante poder ser reeleito, mas que o fizesse para o próximo presidente, não para ele. Isso foi um golpe, e ele agiu como se fosse um pequeno. Então, portanto, é o único homem que eu vejo, como líder desse país, é o Joaquim. O Joaquim, até o momento, ele tem agido de uma maneira extremamente ética. É realmente desse tipo de gente que o Brasil precisa. Nós precisávamos ter uns 10 a 20 Joaquins para esse Brasil melhorar. Eu não penso que Joaquim possa ser presidente do Brasil. Eu acho que ele não tem essa característica na parte administrativa, na parte do relacionamento, na parte de temperamento. Eu não acho. Pode ser que com o tempo ele venha adquirir essa qualidade de político e as qualidades adicionais que são necessárias para que a pessoa seja presidente do Brasil. Bom, na verdade, depois que o Lula foi presidente, qualquer pessoa pode ser presidente do Brasil. A Dilma ser presidente, qualquer pessoa pode ser presidente do Brasil.
Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma outra coisa maior: capacidade, liderança, capacidade de conduzir um país para um ponto mais alto, para um porto seguro. Não como eles estão fazendo aí. Estão colocando o Brasil cada vez para trás. O Brasil está caminhando a passos. Está caminhando, está crescendo como rabo de cavalo, para baixo. O Brasil hoje cada vez mais perde importância no cenário econômico. Meus amigos, esse, para mim, foi a primeira grande vantagem apresentada pelo Mensalão. Foi o surgimento desse líder, desse homem ético, sério, direito, capaz, competente, que se chama Joaquim Barbosa. A outra coisa, ainda dentro desse comentário, eu quero dizer que o Mensalão sendo transmitido, o processo do Mensalão sendo transmitido pela televisão, foi uma aula de direito, uma aula de vida, uma aula de política. Eu confesso a vocês, eu devo ter assistido, eu tenho um processo, eu tenho um HD que grava, eu devo ter assistido mais ou menos 60% a 70% do Mensalão. Eu gravo os pedaços à noite, quando eu chego à noite, quando eu estou mais disponível, eu vejo o que aconteceu durante o dia no Mensalão. E para mim foi extremamente valioso conhecer as entranhas do processo, conhecer a maneira que as testemunhas foram apresentadas, conhecer, enfim, todo o processo do Mensalão, e me enriqueceu bastante, e eu acho que enriqueceu todos aqueles que presenciaram através da televisão. Muito obrigado e até a próxima. Outros comentários virão.